Vamos, nessa noite, meditar no texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 17. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 17. Podemos fazer a leitura? O texto nos diz o seguinte: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por mais uma terça-feira que subimos à tua casa, não somente para pedir algo ao Senhor, mas também agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pela forma como o Senhor tem nos sustentado, nos protegido e provido tudo de que necessitamos. Nessa noite, fala conosco através dessa palavra. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Nesse trecho da epístola de Pedro, ele vai tratar de deveres sociais dos cristãos. Então, qual não foi minha alegria sentado ali quando o pastor Jamerson termina a sua oração dizendo que voltemos para os nossos lares, sabedores, conscientes das responsabilidades que temos. É justamente sobre isso que a gente vai falar, as responsabilidades sociais dos cristãos, os deveres sociais dos cristãos. E Pedro faz isso depois de ter exortado os destinatários da sua carta, de quem eles são, depois de ter exortado acerca de quem eles são diante de Deus. É maravilhoso quando a gente escuta o versículo 9 sendo lido. Vou ler mais uma vez, só para a gente relembrar. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você, quando lê esse texto, mesmo que você não esteja pregando, mas vem aquele sentimento no seu coração. Glória a Deus por isso. E como devem, então, se comportar aqueles que são tudo isso? Como devem se conduzir? Quais são as responsabilidades que nós temos enquanto novas criaturas? Como devemos viver no mundo, a fim de glorificar aquele que nos salvou e refletiu o seu caráter? O versículo 11 nos diz: Amados, insisto. Não é a primeira vez que Pedro está exortando acerca de como devemos ser. Então, por isso que ele diz: insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Em outras oportunidades, quando preguei aqui em João 17, a gente viu ali Jesus orando ao Pai para que protegesse aqueles que do mundo lhe foram entregues. Do mundo foram retirados para ser povo santo. Nós começamos essa meditação voltando um pouquinho naquela ideia de que nós não somos do mundo, como também Cristo não era. A nossa cidadania está nos céus. Então,
Dessa forma, nós devemos ficar separados da corrupção do mundo e não ceder a desejos pecaminosos e destrutivos. Nós habitamos a terra, mas não somos daqui. Não vivemos para essa terra, não vivemos para nos deleitar com as coisas dessa terra. De fato, a nossa cidadania está no céu. Quando Pedro fala, se nós somos estrangeiros e peregrinos, por mais que a gente viva sobre a face dessa terra, o Filho de Deus, o regenerado, nessa terra, ele continua sendo peregrino, estrangeiro. Essa não é a nossa terra. Por mais que a gente se acostume e às vezes diga, eu ainda tenho a vida toda pela frente, eu não quero morrer agora, tem tanta coisa boa para ainda desfrutar, para explorar nesse mundo, mas esse não é o seu local, essa não é a nossa pátria. E ele diz, como forasteiros, como estrangeiros, peregrinos no mundo, se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Pedro não tinha em mente apenas aqueles desejos, aqueles pecados que são historicamente avaliados como sendo os piores, os dignos de disciplina eclesiástica. Às vezes a gente escuta, alguém adulterou, então esse precisa ser disciplinado. Alguém roubou, esse precisa ser disciplinado. E quando alguém mente? Quando alguém engana? Quando alguém difama? Quando alguém falta com a sensibilidade para com o seu irmão? Quando alguém não transmite amor, mas desprezo, indiferença para com o seu irmão, será que isso também não é algo pecaminoso? Será que isso também não deveria ser alvo de correção de nossa parte? Se abster dos desejos carnais que guerreiam contra a alma não é somente algo ligado à natureza financeira ou sexual, mas é certo que todo pensamento carnal, ou seja, da natureza não regenerada, é uma inimizade contra Deus e, portanto, deve ser abandonado quando a gente passa a servir ao Senhor. Romanos 8, versículo 6 e versículo 7, já nos foi exposto, mas só relembrando aqui a citação desses versículos, diz o seguinte: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Logo, se nós somos o que Pedro disse que nós éramos, no versículo 9 que eu li logo no começo, nós precisamos demonstrar isso abraçando o projeto de vida que Deus tem para nós, ou seja, a mentalidade do Espírito que Paulo diz que é vida e paz. E tudo que for contrário a isso, tudo que é fora desse projeto só vai nos trazer ruína e desgraça. Por isso que Pedro diz, eu insisto em que vocês, como estrangeiros, como peregrinos, como pessoas que não são desse mundo e nem vieram para ficar, se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Versículo 12, ele nos diz, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção, ou no grego visitação. Pedro então exorta os seus leitores a viver de modo exemplar. Nós que trabalhamos com educação sempre dividimos os nossos alunos em alunos bagunceiros e alunos exemplares. O aluno bagunceiro é aquele que não presta atenção na aula, é aquele que certamente no final do ano estará nos corredores da escola pedindo um ponto para ver se completa e não vai para a final. É aquele que está sempre faltando algo a ele, seja no quesito comportamento, seja no quesito conhecimento, porque ele não presta atenção nas coisas que lhe são repassadas. O aluno exemplar é aquele que aprende, que está disposto a aprender, é aquele que presta atenção no que é dito, seja pelo diretor, seja pelo coordenador, seja pelo professor, até mesmo um colega de sala que tem um pouco mais de habilidade que ele em determinadas disciplinas. O aluno exemplar é educado,
É o aluno que a gente diz: se eu tivesse um filho, eu queria que fosse como você. E como é bom para um pai saber que o professor gostaria de ter um filho como ele. E é aquele tipo de aluno que você diz: se tivesse somente um e fosse você, eu daria aula só para você. A pessoa cristã que vive de modo exemplar é aquela que a gente pode dizer sem medo de errar: se só tivesse ela para prestar o culto, a gente prestaria do lado dela, porque saberia que as palavras que fossem ditas seriam absorvidas e depois transformadas em prática. Não adianta para nós, enquanto cristãos, termos templos lotados de pessoas que não são alunos exemplares do Mestre Jesus. Às vezes a gente tem um templo que está cheio de gente, mas parece que elas não estão na sintonia do que está acontecendo no momento. Ser exemplar no nosso modo de vida começa não necessariamente aqui, mas na nossa casa. Aqui deve ser um reflexo do que somos em casa. Pessoas que vêm para prestar culto a Deus porque o prestam em privado, no seu culto individual. Então, se sentem motivadas e sentem a importância de fazê-lo isso em coletividade. Se Pedro tivesse encerrado a sua frase aqui: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, a gente já teria uma importante colocação a ser considerada. Como filhos de Deus, nós precisamos, de fato, ter uma conduta irrepreensível diante dele e dos homens. Mas ele vai adicionar um propósito a essa exortação. Por que devemos viver de maneira exemplar entre os pagãos? Para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Então, entre as acusações contra os cristãos na época de Pedro, os pagãos apontavam as seguintes. João 19:12 mostra que eles eram acusados de serem desleais ao imperador. E daqui a pouco eu vou dizer quem era o imperador da época de Pedro. Facilmente alguém seria desleal a ele. Ainda em Atos 16, do 16 ao 21, os pagãos acusam esses irmãos de propagar costumes ilegais. Não somente isso, Atos 19, 23 a 27, eles são acusados de difamar os deuses. E Atos 17, 7, eles são acusados de desafiar as autoridades. Aqui eu quero só fazer um pequeno recorte em relação ao que nós temos vivido, trazer um pouco para a nossa realidade e trazer também uma aplicação em cima dessa questão. Existem hoje pessoas que nos acusam de alguma coisa por sermos cristãos? Vivemos um tempo, isso é uma pergunta, eu não estou afirmando, mas só para a gente refletir, vivemos um tempo em que ser cristão traz sobre nós algum tipo de rótulo, alguma pecha que seja um pouco pejorativa? Quando você abre a boca e diz assim, eu sou cristão, as pessoas olham normalmente para você, ou você sente um olhar de rejeição? Um olhar às vezes talvez de compaixão, de desprezo, como quem diz, coitado, é tão alienado do mundo, não sabe nem o que diz, acredita num homem que veio, que subiu numa cruz, depois subiu aos céus, depois desceu, que história, acredita em Adão e Eva. Entende que acusação não precisa ser você desafiar uma autoridade, a gente é acusado de várias coisas. Muito antes do momento histórico, recorte histórico que estamos vivendo de 2020 a 2022, nós já éramos negacionistas, terraplanistas ou qualquer coisa do tipo. Hoje a coisa se aprofunda porque o cristão se posiciona em determinados âmbitos que antes ele não costumava se posicionar. E a sua visão é uma só,
o que a palavra de Deus expressa. Mas não é isso o que a maior parte da população mundial crê. Infelizmente, cada dia mais a gente se sente um peixe fora d'água dentro desse espaço chamado planeta Terra. Então, isso deve nos trazer cada dia mais forte a ideia de que, de fato, Pedro está certo. Nós somos estrangeiros. Estamos aqui como peregrinos. Não dá para ficar aqui por muito tempo. A gente precisa voltar para casa. Está cada dia mais difícil conviver com os ditames do tempo em que nós estamos vivenciando. Propagar costumes ilegais é o que os cristãos fazem em muitos locais. Você não pode pregar, mas eles insistem em pregar. E tem que fazer isso. Mas eu falava em outro local em que pregava domingo à noite, que eu tenho muito medo do que nós estamos deixando de perceber. A gente olha para a janela 10x40 e diz como os cristãos do Oriente Médio sofrem. Eles são acusados de coisas porque as suas leis são totalmente diferentes e eles não conseguem viver a vida cristã em sua plenitude. E aí qual não foi minha surpresa quando eu vi o último ranking das portas abertas? Sabe quem é que está em 8º lugar? A Colômbia. É bem pertinho. A gente não está percebendo que a rivalidade contra os cristãos está cada dia mais próxima. E a gente não tem feito muito bom uso da liberdade que a gente tem. O texto também vai falar sobre liberdade, eu vou tratar sobre isso. Mas eu quero só nesse momento fazer você refletir acerca do que você tem feito com sua liberdade. Porque ela pode estar muito próxima de não existir. E entenda que se hoje ela já começa a perder um pouco do seu efeito por conta de decisões que são feitas, entre aspas, para proteger, mas na frente elas também serão muito mais pesadas e também para proteger. Não questão da saúde, mas proteger as pessoas que não conhecem a Deus daquelas que conhecem. Porque elas serão uma ameaça. Não está muito longe da gente ser visto assim por determinadas autoridades. Então, não é privilégio do povo que foi destinatário da carta de Pedro ser acusado de algumas coisas, de serem desleais com o imperador, de propagar costumes ilegais, de difamar os deuses. Se a gente prega aqui contra os santos da Igreja Católica, a gente vai levar um bocado de pancada, porque a gente pode estar difamando deuses. Na visão de muita gente, é aquela coisa que eles se apegam para viver, mas que a gente entende que não tem poder, porque eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles não têm poder algum sobre nós. E nós, mesmo extremamente diferentes deles, precisamos nos manter diferentes, porque servimos àquele que está a nos ver, que está a cuidar de nós, que está a nos corrigir nos pensamentos errados que nós temos. Se vivessem de modo exemplar, os irmãos daqui veriam que o que saltaria aos olhos dos seus acusadores a longo prazo seria um comportamento sincero que eles têm, e não as acusações cheias de mentiras. Meus irmãos, nós precisamos viver de modo exemplar, para que os nossos acusadores a longo prazo não tenham mais o que dizer sobre nós. Às vezes nós damos munição aos que nos acusam, aos que nos distratam. Nós falhamos em nossa conduta em certos aspectos, e nós vemos o nome de Deus sendo manchado por meio de algumas das nossas trapalhadas. E é importante que nós roguemos pelo conserto do Senhor dia após dia, para que lá na frente até os ímpios possam louvar a Deus por sua atuação através de nós nessa sociedade. Por enquanto está meio difícil. A visitação de Deus se aproxima, seja para castigar ou para perdoar. Pedro tinha em mente aqui
duas questões, provavelmente, ou julgamento, o dia da visitação de Deus, ou ocasiões especiais quando a presença de Deus é evidente entre o seu povo. Seja uma, seja outra, é fato que se aproxima esse dia. E nós precisamos viver de acordo com a palavra que nos foi pregada. E se a palavra que nos está sendo pregada é viver de modo exemplar, para que os nossos acusadores percam a força das suas acusações, que assim façamos. Os versículos 13 e 14 nos mostram o seguinte: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Essa primeira parte, por causa do Senhor. Veja como é que ele começa o versículo 13. Por causa do Senhor. Sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Tudo que nós fazemos na terra, deve ser para a glória do Senhor. Tudo. Paulo é muito abrangente no que ele diz em 1 Coríntios 10, 31. Quer vocês comam, ou bebam, ou façam qualquer outra coisa. Tudo façam para a glória de Deus. Isso inclui a nossa relação com as autoridades. Talvez, pelo momento em que o mundo está, isso seja algo muito dolorido para alguns, incômodo para outros, mas o que falamos é a palavra de Deus. Nós precisamos, por causa do Senhor, nos sujeitar a toda autoridade constituída entre os homens. Por causa dele, nós devemos mostrar submissão às autoridades que ele constituiu. Veja que tudo leva para ele. Não tem a ver conosco, tem a ver com ele. É por causa do Senhor que nós devemos mostrar submissão, porque as autoridades foram constituídas por ele. Aqueles irmãos, ao recusar o jugo do governo, estariam dando aos gentios não pequena ocasião de censura contra eles. Vou só relembrar um pouquinho do que eles eram acusados: desleais ao imperador. Se eles não se submetessem às autoridades, eles estariam confirmando essa acusação. A segunda, que eles propagavam costumes ilegais. Se são ilegais, é porque existe uma lei que as torna ilegais. E essas leis geralmente são propagadas, decretadas, sancionadas por uma autoridade. Então eles também estariam confirmando as acusações dos seus algozes. Difamar os deuses era costume de cada rei, de cada autoridade, também se colocar como um agente espiritual, não só um agente temporal. E cada um que ali chegava colocava o seu próprio Deus como sendo o mais importante e o digno de ser adorado por toda a população. Então eles poderiam estar difamando os deuses por não honrá-los. E desafiar as autoridades. Se eu não sou submisso às autoridades que foram constituídas, desafiá-los é a primeira coisa que eu faço. Então, não seria bom que aqueles irmãos se recusassem na submissão às autoridades. Eles já eram acusados de muitas coisas. Então, não seria prudente da parte deles fazer isso. Meus irmãos, a autoridade estabelecida entre os homens depende de Deus para existir. Outro texto de Romanos. Pedro fala muito em consonância com o que Paulo já havia falado. Romanos 13, versículo 2: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. A gente recebe na palavra de Deus uma orientação para orar pelas nossas autoridades, para que a gente tenha dias bons sobre a terra, dias tranquilos sobre a terra.
Ao invés de levantar uma placa e ir para o meio da rua gritar, você deveria orar para que Deus levantasse pessoas tementes a Ele para governar. Essa é a grande questão. Porque as autoridades dependem de Deus para ali estar. Se elas não são tementes a Deus, uma hora elas saem. A nossa pequena e frágil democracia tem pouco mais de 36 anos, vai para 37 esse ano. Nós já colocamos e tiramos 3. É um pouco difícil acreditar num sistema em que pessoas escolhem e desescolhem e tiram. Porque talvez a gente ainda não tenha confiado plenamente em Deus. Essa nação ainda não pode dizer a plenos pulmões e certa de que isso é verdade para ela: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Infelizmente o Brasil ainda não tem Deus como seu Senhor. Porque se confiássemos mesmo em Deus, confiaríamos que as autoridades que foram constituídas foram por Ele. E que uma vez que elas não foram tementes a Deus, elas não se repetiriam. Mas o que acontece? Nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. Por isso ainda estamos tão frágeis, engatinhando numa questão que já deveríamos ter um pouco mais de habilidade para resolver. Não estou dizendo com isso que as pessoas que já foram retiradas eram boas. Estou dizendo que faltou orar mais por pessoas tementes a Deus ocupando lugares estratégicos na sociedade, para que a gente sofresse menos. Indiretamente, quando a pessoa desobedece um governo humano, desobedece a Deus, que ordenou o sistema de governo humano. Pedro diz aqui: sejam submissos, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Quando ele diz aqui, seja o rei como autoridade suprema, nós já passamos por isso aqui na nossa nação, que também é muito jovem, ainda com 522 anos, vamos completar agora em abril. A gente já teve um período de monarquia, onde o rei, o imperador, seria a autoridade suprema. E algumas pessoas podem questionar essa exortação bíblica de ser submissos à autoridade do rei ou à autoridade suprema, por não concordar hoje, politicamente, com o governo vigente no seu município, no seu estado, no seu país. Ou talvez por não terem votado nessas autoridades no último pleito, ou por simplesmente nutrirem uma antipatia voraz contra esses indivíduos. Mas não pense você que essa fala de Pedro aqui, guiado pelo Espírito de Deus, se deu quando alguém temente a Deus ocupava o poder. Muito pelo contrário. Pedro escreve isso aqui quando o imperador de Roma era Nero. Ímpio, brutal, e que reinou de 54 a 68 depois de Cristo. Agora a coisa ficou mais apertada. Pedro está dizendo: meus irmãos, sejam submissos às autoridades constituídas por Deus. Você olha para frente, você tem Nero. Tanto faz hoje quem está na frente. Foi Deus que permitiu que chegasse. Às vezes, para nos mostrar que só podemos depender dEle. Às vezes, para nos mostrar que precisamos de um conserto e dias ruins vão se passar a partir da mão condutora daquela autoridade. Às vezes, para nos livrar depois de momentos tão difíceis e de contrição e oração de um povo. Tudo vai depender daquilo que a gente de fato fez e da misericórdia de Deus ser exercida sobre nós. Mas fica evidenciado para mim aqui duas coisas. A primeira
é que a orientação é que nós sejamos submissos às autoridades que Deus constituiu, e isso nada tem a ver com as nossas preferências. Nós temos que ser submissos por causa do Senhor. Estou voltando lá para o comecinho do versículo 13. É por Ele. Não é para agradar quem está lá na frente. Não é para agradar quem subiu a uma rampa e colocou uma faixa. É para agradar a Deus. É porque isso é a vontade dEle. Essa é a palavra expressa na carta de Pedro. E isso também não tem a ver com nossa visão, mas com a vontade. Simplesmente a vontade de Deus. E uma segunda coisa que para mim fica evidenciado aqui, é que a obediência ao imperador nunca deve ser uma violação da lei de Deus. Ou seja, o limite da submissão é a quebra do que a palavra de Deus estabelece para o seu povo. Eu vou ser submisso, e eu creio que aquela autoridade foi colocada por Deus, mas a partir do momento que ela cria leis contra Deus, ali é o limite. Ali eu não tenho mais nenhuma responsabilidade. Ali eu não devo ser mais submisso a ela, porque melhor é obedecer a Deus do que a este Senhor. Atos 4, 18 e 19 nos traz um pouco de luz sobre isso. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Então aqui o que é que eu posso ver? Julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus. Quem é que está estabelecendo o critério? Deus. Quem deve ser honrado com nossa submissão? Deus. De quem é a vontade? De Deus. A quem nós devemos todas as satisfações muito maiores do que aos senhores da terra? A Deus. Qual o limite da submissão aos senhores da terra? Deixarmos de ser tementes a Deus, deixarmos de obedecer a Deus e passar a obedecer aos senhores contrariamente à palavra de Deus. Então Pedro e João não iam desobedecer a ordem de pregação de Deus porque as autoridades estavam proibindo. Muito melhor era que eles estivessem continuando a pregar a palavra, mesmo que isso lhes custasse a liberdade ou a vida. Então entendamos que o Evangelho aqui não permite que cristãos se levantem contra governos humanos, a não ser que esses governos façam leis contra Deus. Eu consigo enxergar vários locais do mundo onde isso já aconteceu. Não precisa a gente também ir tão longe. Mas eu fico muito ainda numa posição que eu posso respirar, porque por mais que a igreja tenha sido fechada por questões sanitárias durante um certo tempo, a gente ainda está aqui. Então é sinal que a gente ainda tem uma nação que as leis não estão contra Deus. O país é laico, mas quase 90% da população se diz cristão. Às vezes a gente percebe manifestações em questões que a gente não gostaria que nunca fossem nem ventiladas. Aí é um momento que a igreja católica dá a mão com a igreja evangélica, se diz cristão junto com a gente e diz: opa, peraí, isso aí não, isso aí não. A gente pode ser laico, mas anticristão, o ateu, ou contrário a Deus, não queremos ser. Que Deus conserve a nossa nação ainda olhando para o alto e olhando para as Escrituras, porque no dia que a gente perder isso, vai ser muito mais fácil os que querem ser contra Deus assumirem os postos que eles tanto almejam. Se não há movimento por parte das autoridades de fazer leis contra Deus, então nós devemos ser submissos por causa do Senhor. Sejam aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Essa é a missão de todo governante. É punir quem faz o mal e é honrar quem faz o bem. Aqui está a missão de justiça que eles devem exercer. É justo que aquele que pratica o mal
receba a sua recompensa. Mas também é justo que aquele que pratica o bem tenha também os seus benefícios. Um dos atributos que a gente precisa mais valorizar de Deus é a sua justiça. Se o nosso Deus é justo, Ele constitui autoridades para exercer justiça sobre a terra. Nós também devemos ser submissos às autoridades que são justas, que não querem para si o que não lhes pertence, que não querem prejudicar as pessoas por conta das suas vontades individuais. Pedro segue no versículo 15 dizendo: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Pedro volta à sua doutrina anterior para que não se dê ocasião a que os incrédulos falem mal e a boca dos insensatos fique fechadas. Ele está dizendo, meus irmãos, lá no versículo 12, ele diz: vivam entre os pagãos de forma exemplar, para que mesmo ele acusando vocês, no final de todas as coisas, observando as boas obras que vocês praticam, eles possam glorificar a Deus no dia da sua intervenção, no dia da sua visitação. E ele volta a falar isso: é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. A gente ainda escuta muita coisa que é fruto da ignorância das pessoas. Elas não sabem quem a gente é. De fato, uma pessoa que olha para a gente e coloca no mesmo balaio daquelas pessoas que aparecem na televisão, prometendo mundos e fundos e não cumprindo, não sabe quem a gente é. Uma pessoa que coloca a gente no mesmo patamar, na mesma prateleira daqueles que fazem barganha com Deus para receber somente bênçãos e que não se importam com a palavra de Deus, que nos coloca também deveres e responsabilidades, não sabe quem a gente é de verdade. Ele prescreve o modo como a gente pode restringir a calúnia dos incrédulos. Aqueles que escutam você falar: eu sou pastor, e diz: ih, esse é ladrão. Eu sou crente, aí diz: ah, esse aí gosta de viver de trambique. Tem um bocado de crente lá perto de casa que compra no mercadinho e não paga. Como é que a gente vai fazer com que a boca deles fique fechada, eles não tenham o que dizer sobre nós? Pratique o bem, faça o que é certo. Ele inclui nessa expressão fazer o bem todos os deveres de humanidade e bondade que nós devemos praticar em prol do nosso semelhante. Na hora que você vê uma pessoa passando na sua porta e ela bate ali e diz assim: olha, eu estou com um saquinho aqui, eu não passei na rua todinha, eu não consegui nada. Você tem uma sobrinha aí, você acabou de almoçar e sobrou um pouquinho, está uma caixinha ali que você disse: vou guardar para a janta. Aí você diz: não tem nada não, passa outra hora. Será que isso é praticar o bem? Quando fazemos um bazar missionário, uma campanha missionária, e você diz: ah, vou olhar ali no meu guarda-roupa se tem alguma coisa assim, uma camisetinha mais poída, uma calça assim que já está meio rasgadinha, mas eu não vou usar mais, né? Mas para o missionário vai dar certo. Será que isso é praticar o bem? Às vezes a gente faz coisas com uma intenção, mas na própria intenção já está fazendo o que não deve. Gente, não, eu vou doar, eu vou fazer, eu vou me envolver, mas o coração não está naquilo. Então aquilo que você faz sem ser para a glória de Deus, sem a intenção de que Ele seja glorificado naquilo, aquilo é pecado também. Quando você sabe o que deve fazer, o bem que deve fazer e não faz, Tiago diz: nisso você está cometendo pecado. Quando Pedro diz para que você cale a boca dos insensatos, para que você não dê ocasião para os incrédulos acusarem vocês de alguma coisa, façam o bem, ele está dizendo: faça tudo para a glória de Deus, que vai dar tudo certo. Encare a sua profissão como algo que deve glorificar a Deus, e eles não vão lhe acusar. Seja uma pessoa dentro da sua vizinhança que vive para a glória de Deus, e eles não vão ter o que falar de você.
entre e saia de todos os ambientes como alguém que é cidadão dos céus, e as pessoas vão lhe respeitar, mas principalmente vão respeitar quem você serve. Em tais deveres ele vai incluir a obediência às autoridades. Não adianta eu ser piedoso dentro da igreja e lá fora eu ser o baderneiro que grita por justiça social, quando isso só se encontra quando Deus intervém numa nação. Nós não podemos cultivar concordância entre os homens se nós vamos no caminho contrário ao que foi expresso por essa palavra. O versículo 16 ele vai dizer: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. E ele fecha da melhor maneira possível: viva como servo de Deus. Viver como pessoas livres. Ele vai citar a questão da liberdade aqui em oposição ao versículo 18, que ele vai começar a falar sobre escravos. É o próximo episódio. Viver como pessoas livres. O escravo é obrigado a se submeter à autoridade do seu senhor. A pessoa livre o faz espontaneamente. Ela só é submissa se ela de fato quiser. E nós somos livres. Mas para que nós fomos livres? Nós éramos escravos do pecado. Deixamos de ser escravos do pecado, mas continuamos sendo escravos, servos, mas de Deus. E isso nós fazemos de forma espontânea. Nós fomos libertos do jugo da escravidão do pecado para espontaneamente nos submeter àquele que nos salvou. E também às autoridades por ele constituídas. Mas a gente não deve usar essa liberdade como desculpa para fazer o mal. Ou seja, a liberdade que nós temos não deve servir de ocasião para, por exemplo, a licenciosidade, para a perversidade, para a devassidão, para qualquer dano que seja ao nosso semelhante, por conta das nossas palavras ou atitudes. A nossa liberdade é para servir a Deus, a nossa liberdade é para viver para Deus, e não para prejudicar os nossos semelhantes. Não se utilize dessa liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Como viver como servo de Deus? Nós fomos chamados a viver de um modo santo e irrepreensível. Alguma conduta equivocada que tenhamos não pode falar mais alto que a palavra de Deus que habita em nós. Nada deve impedir que os outros ouçam da nossa boca o Evangelho e que Deus seja glorificado por nós. Viver como servo de Cristo, viver como servo de Deus, é viver de um modo que aquilo que a gente prega é de fato aquilo que a gente faz. Que as pessoas não vão olhar para a gente depois daquilo que a gente acabou de falar para elas, baseado na palavra, e vai dizer assim: ele fala isso, mas ele faz o contrário. Não é faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É faça o que eu digo, porque eu faço o que eu falo. E não é mérito meu, é porque Deus habita em mim e me faz ser o que sou. Então, longe de qualquer um de nós a rebelião, a desavença com os nossos irmãos, qualquer atitude que nos desabone moralmente para o serviço a que nós fomos chamados. Vivamos como servos de Deus. E finalizando, o versículo 17 diz: tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Pedro sintetiza o trecho do versículo 11 ao 17, mas principalmente ele resume em 4 pontos o viver como servos de Deus, dentro do que foi exposto nesses 7 versículos. Primeiro, tratem a todos com o devido respeito.
Eu achei muito bonitinho a menina Alice falando respeito e Fernando Montenegro repetindo. Só que não é o respeito da menina Alice que nós precisamos ter para uns para com os outros. Porque aquela menina não sabe o que é respeito, ela tem 2 anos de idade. Ela foi usada para uma campanha de marketing, para transmitir valores que ela ainda não aprendeu, que ela ainda não experimentou, e que não tiveram para com ela, porque os pais ganharam bem para colocar ela naquele local. Nós temos que tratar os outros com devido respeito, respeitando os limites de cada um, a forma de ser de cada um. Tratar com devido respeito não é tratar os outros como você gostaria de ser tratado, é tratar os outros como eles querem ser tratados. Não é pela minha visão, porque eu posso ter todo um esquema de pensamento que a forma como aquela pessoa me trata, está tudo bem, mas a mesma forma como alguém me trata e eu acho que está sendo maravilhoso, pode ser ofensivo para outro. Não estou falando aqui da relativização que a gente vive hoje de valores. Estou falando que às vezes você pode falar de um modo com alguém e não soar ofensivo, mas dependendo do dia, do momento, do sentimento interno daquela pessoa, o que você fala, com o mesmo tom de voz, pode não ser tão legal. Tratar com devido respeito, ouvir as pessoas, se interessar pela opinião delas. Você pode até discordar, mas por respeito, você ouve. O respeito que dá espaço para o outro, que não monopoliza, mas dá espaço para que o outro também trabalhe, para que o outro também se coloque. É um genuíno respeito. O segundo ponto que ele fala a respeito disso é: amem os irmãos. Viver como servo de Deus é amar os seus irmãos, não só os que têm afinidade com você, que é fácil demais amar quem lhe ama, amar quem concorda com você, amar quem participa das mesmas coisas que você, mas nós fomos chamados a amar a todos, amar o próximo como a nós mesmos. Uma terceira e penúltima questão é: temam a Deus, façam sempre a vontade de Deus e tenham o coração devotado a Ele. Viver como servo de Deus é viver com o coração voltado para aquilo que Ele estabelece na sua palavra, fazer a sua vontade de coração, não por obrigação. E o quarto e último: honrem ao rei por amor ao Senhor. Mais uma vez, como disse no versículo 13, por amor ao Senhor, e para que isso não sirva de subsídio para ataques dos ímpios, honrem ao rei. Isso vai glorificar ao Deus que assim nos conclama a fazer. Minha oração no final dessa meditação é que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos dê muita sabedoria para nos conduzir para a sua glória no tempo em que a gente está vivendo. Amém?